Graça e paz. Mais um devocional de William MacDonald. Primeiro, Provérbios 14:12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim são os caminhos da morte. Duas vezes no livro de Provérbios 14:12 e 16:25, aprendemos que o julgamento do homem quanto ao caminho certo não é confiável. O que parece certo para ele termina em desastre e morte. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Marinha deu uma ilustração vívida disso ao seu pessoal de voo. Ele estava tentando convencê-los de que, quando voavam em grandes altitudes e não usavam oxigênio, não podiam confiar em seus sentidos. Um piloto foi instruído a entrar em uma câmara de descompressão e sentar-se a uma mesa sobre a qual havia uma folha de problemas matemáticos. O oxigênio foi retirado da câmara para simular grandes altitudes. Quando o ar ficou menos denso, o piloto foi instruído a resolver os problemas. Ele também foi informado de que ninguém havia feito isso corretamente até agora. O piloto resolveria os problemas com a máxima confiança de que havia superado o sistema. Os problemas pareciam fáceis e ele tinha toda a certeza de que receberia uma pontuação perfeita. Não havia nenhuma dúvida em sua mente sobre isso. Mas quando o oxigênio foi alimentado de volta à câmara e ele saiu para corrigir seu trabalho, ele descobriu que sua capacidade de resolver problemas havia sido seriamente prejudicada pela falta de oxigênio em seu cérebro. A lição, é claro, foi que se ele voasse em grandes altitudes sem usar o oxigênio, não seria capaz de confiar em seu próprio julgamento e estaria convidando a um acidente. O julgamento do homem foi seriamente prejudicado pelo pecado. Ele tem absoluta certeza de que o caminho para o céu é fazer o melhor que puder. Se você disser a ele que ninguém jamais foi salvo por boas obras, ele ainda tem toda a confiança de que será o primeiro a vencer o sistema. Ele tem certeza de que Deus nunca o afastaria dos portões do céu. Mas ele está errado, e se persistir em sua falta de oxigênio espiritual, ele perecerá. Sua segurança está em confiar na palavra de Deus e não em seu próprio julgamento. Se fizer isso, ele se arrependerá de seus pecados e receberá o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, porque a palavra de Deus é a verdade. Aqueles que acreditam nela podem ter certeza de que estão seguindo o caminho certo. Segundo, o fruto do Espírito é paz. Gálatas 5:22. Assim que somos justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Isso significa que a hostilidade entre nós e Deus cessou desde que Cristo lidou efetivamente com a causa dessa hostilidade, nossos pecados. Também temos paz de consciência, sabendo que a obra está terminada. Cristo pagou o preço de nossos pecados e Deus os esqueceu. Mas então o Espírito Santo também quer que desfrutemos da paz de Deus em nossos corações. Esta é a serenidade e a tranquilidade que vem de saber que o nosso tempo está nas mãos de Deus e que nada nos pode acontecer sem a sua vontade permissiva. Assim, podemos manter a calma quando um pneu estoura em uma rodovia movimentada. Não precisamos perder a compostura quando o tráfego intenso nos faz perder o avião. Paz significa manter a calma em um acidente de carro ou quando a gordura pega fogo no fogão da cozinha. Este fruto do Espírito permite a um Pedro dormir profundamente na prisão, a um Estevão orar por seus assassinos, a um Paulo consolar outros em um naufrágio. Quando um avião voa em uma turbulência de ar limpo e é lançado como uma pena no vendaval, quando as pontas das asas se flexionam 3 metros, quando a maioria dos passageiros está gritando enquanto o avião dá uma guinada, cai, sobe e desce, a paz capacita um crente a inclinar a cabeça, entregar sua alma a Deus e louvar a Deus por qualquer que seja o resultado. Ou, para mudar a ilustração, o Espírito de Deus pode nos dar paz quando nos sentamos no consultório do médico e o ouvimos dizer: "Sinto lhe dizer, mas é maligno." Ele pode nos capacitar a responder: "Estou pronto para ir, doutor.
Estou salvo pela graça de Deus e para mim será ausente do corpo em casa com o Senhor. E assim, nas palavras do adorável hino de Bickersteth, podemos ter paz, perfeita paz, neste mundo escuro de pecado, por deveres apertados pressionados, com tristezas surgindo ao redor, com entes queridos distantes, nosso futuro todo desconhecido, porque Jesus nós conhecemos e Ele está no trono. Terceiro, eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Jó 42:2. Nenhum propósito de Deus pode ser frustrado. O homem pode ter sua maldade, mas Deus tem o seu caminho. O homem pode ter muito a dizer, mas Deus terá a última palavra. Salomão nos lembra que não há sabedoria nem conselho contra o Senhor. Provérbios 21:30. E Jeremias acrescenta seu testemunho de que todo desígnio do Senhor será cumprido. Jeremias 51:29. Os irmãos de José decidiram se livrar dele vendendo-o a um bando de midianitas. Mas tudo o que conseguiram fazer foi cumprir a vontade de Deus. Os medianitas forneceram transporte gratuito para José para o Egito, onde ele se tornou primeiro-ministro e salvador de seu povo. Quando o cego de nascença recuperou a visão e confiou no Salvador, os judeus o excomungaram da sinagoga. Foi uma grande vitória para eles? Não. Jesus o teria levado para fora de qualquer maneira, porque o bom pastor chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. João 10:3. Então eles apenas pouparam Jesus do esforço de fazê-lo. A maldade dos homens atingiu seu Everest quando eles levaram o Senhor Jesus e, pregando-o em uma cruz, o mataram. Mas Pedro lembrou-lhes que ele foi entregue pelo desígnio pré-determinado e pela presciência de Deus. Atos 2:23. Deus anulou o crime gigantesco do homem ao ressuscitar Cristo para ser Senhor e Salvador. Donald Grey Barnhouse contou a história de um rico proprietário de terras que tinha belas árvores em sua propriedade. Mas ele tinha um inimigo ferrenho que disse: "Vou cortar uma de suas árvores. Isso vai machucá-lo." No escuro da noite, o inimigo pulou a cerca e foi para a mais bela das árvores, e com serras e machados começou a trabalhar. Nas primeiras luzes da manhã, ele viu ao longe 2 homens subindo a colina a cavalo e reconheceu um deles como dono da propriedade. Apressadamente, ele empurrou as cunhas e deixou a árvore cair. Mas um dos galhos o pegou e o prendeu no chão, ferindo-o tanto que ele morreu. Antes de morrer, ele gritou: "Bem, cortei sua bela árvore." E o dono da propriedade olhou para ele com pena e disse: "Este é o arquiteto que trouxe comigo. Tínhamos planejado construir uma casa, e foi necessário cortar uma árvore para dar lugar à casa, e é onde você tem trabalhado a noite toda." Quarto, Juízes 7:2. O povo que está contigo é demais para mim. Todos nós temos um desejo sutil de números e uma tendência de julgar o sucesso pelas estatísticas. Há uma medida de reprovação relacionada a pequenos grupos, enquanto grandes multidões exigem atenção e respeito. Qual deve ser nossa atitude nesta área? Grandes números não devem ser desprezados se forem fruto da obra do Espírito Santo. Este foi o caso no Pentecostes, quando cerca de 3.000 almas foram arrebatadas para o reino de Deus. Devemos nos regozijar em grandes números quando eles significam glória para Deus e bênção para a humanidade. É apropriado que desejemos ver multidões levantando seus corações e vozes em louvor a Deus e estendendo a mão ao mundo com a mensagem da redenção. Por outro lado, grandes números são ruins se levarem ao orgulho. Deus teve que reduzir o exército de Gideão para que Israel não dissesse: "Minha própria mão me salvou." Juízes 7:2. E Stanley Jones disse certa vez que detestava a nossa corrida por números contemporânea, levando, como acontece, ao egoísmo coletivo. Grandes números são ruins se levarem à dependência do poder humano e não do Senhor. Este foi provavelmente o problema com o censo de Davi, segundo Samuel 24:2-4.
Joabe sentiu que os motivos do rei não eram puros e protestou, mas em vão. Grandes números são indesejáveis se para alcançá-los rebaixamos os padrões, transigimos nos princípios bíblicos, diluímos a mensagem ou deixamos de exercer a disciplina piedosa. Sempre existe a tentação de fazer isso se nossas mentes estiverem voltadas para as multidões e não para o Senhor. Grandes números são menos do que ideais se resultarem em perda de comunhão íntima. Quando os indivíduos se perdem na multidão, quando podem se ausentar e não sentir sua falta, quando ninguém compartilha suas alegrias e tristezas, todo o conceito de vida corporal é abandonado. Grandes números são ruins se sufocam o desenvolvimento do dom no corpo. Não é sem significado que Jesus escolheu 12 discípulos. Uma grande multidão teria sido pesada. A regra geral de Deus tem sido trabalhar por meio de um testemunho remanescente. Ele não é atraído por grandes multidões nem repelido por pequenas. Não devemos nos vangloriar de grandes números, mas também não devemos nos contentar com pequenos números se eles forem o resultado de nossa própria preguiça e indiferença. Amém.